Aleluia! Boa noite, gente. Graça e paz, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês de novo. A gente estava em recesso e eu estava com muita expectativa para o nosso retorno, para aquilo que Deus tem colocado mesmo para esse tempo, sabe? A gente sabe que Deus tem nos levantado, Deus tem nos dado um tempo específico, e nesse tempo específico, nós estamos aqui, plantados, para fazer a vontade dEle. Amém? E dentro desse período de recesso, a gente orou, a gente pensou, meditou sobre esse novo ano, e nós estamos realmente com muitas expectativas. Nós temos visto que Deus já tem movido as coisas na nossa nação. A gente tem visto que teve o Descende agora nessa semana, nos últimos dias, e a gente viu a quantidade de jovens sedentos por fazer a vontade de Deus. A gente viu vários estádios cheios, e ali deu um start para aquilo que Deus vai estar fazendo nesse ano. Amém? Foi um momento muito oportuno o Descende ter sido logo no início, porque nós sabemos que esse ano é um ano muito decisivo para o Senhor, para a igreja de Cristo aqui na terra. E Deus conta conosco. A Bíblia fala que nós somos jovens e nós somos fortes, e Deus nos chamou para esse tempo. Deus não nos chamou para o tempo que passou, Deus nos chamou para agora. Você está aqui nesse lugar, você está nessa cidade, você está nesse país, porque Deus tem depositado coisas sobre você. Deus tem te dado uma rede de influência, e essa rede de influência, você é para ser a luz daquele lugar, para ser a luz dessas pessoas. E para isso nós precisamos estar completamente alicerçados em Cristo. Amém? Nós não podemos estar vivendo uma vida de qualquer forma, mas nós precisamos entender o nosso papel e o nosso lugar em Cristo. Nós fomos chamados, meu irmão, para ser a luz do mundo e o sal da terra. E nós fomos chamados para ser a diferença aqui. Não para nos conformar com a forma como o mundo tem caminhado, não para nos conformar que o jovem, meu Deus, ele é difícil mesmo, não para se conformar quando você passa nessa avenida e você vê esses bares cheios. Nós não fomos chamados para viver conformado com essa situação que nós temos visto, mas nós precisamos nos indignar por dentro e nos levantar para fazer a diferença nesse tempo. Amém? A gente teve uma reunião com o time de liderança antes do retorno do Fly, e a Dai teve um momento lá que ela trouxe uma palavra específica, e ela falou sobre nós sermos hoje uma semente. Sabe, você que está aqui nesse lugar, você tem sido uma semente que está sendo plantada aqui. E essa semente, você vai crescer, vai germinar, vai crescer, vai produzir frutos. E os frutos vão ser pessoas que vão ser alcançadas através por nós. Através de mim, através de você. E Deus realmente tem nos comissionado para isso. Está sobre nós essa responsabilidade. Amém? E quando eu estava pensando sobre o que a gente ia conversar, eu queria muito falar sobre uma palavra bem enérgica, assim. Não é muito meu perfil, mas eu queria uma palavra bem animada, uma palavra uau, assim. E Deus começou a tratar algumas coisas específicas no meu coração. Eu quero que você abra lá em Lucas, no capítulo 10. Lucas, capítulo 10, no versículo 25 ao 28. Como eu falei, a gente está com muita expectativa para esse ano mesmo, gente. Muito, muito animados, porque nós sabemos que Deus já começou a fazer coisas no nosso meio. E grandes coisas tem o Senhor para nós. Amém? E para a gente alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós, a gente precisa entender a nossa posição e o que nós temos que fazer. Amém? Vocês encontraram Lucas? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, né? Temos aqui alguns rostos novos. Eu me chamo Mateus, sou casado com a minha esposa aqui, Daiane Mendes. E a gente está pastoreando o departamento de jovens já desde agosto ou junho do ano passado. E tem sido uma honra mesmo e um privilégio de nós estarmos aqui com vocês. A gente quer gastar os nossos dias, as nossas energias, tudo aquilo que a gente tem, a gente está disposto mesmo a gastar para o Senhor, para alcançar essa juventude. E nós contamos muito com vocês para esse tempo. Amém? Vocês encontraram então Lucas 10, 25? Lá está escrito assim: certo dia um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com essa pergunta: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés?
como você a entende? E o homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame ao seu próximo como a ti mesmo. E no verso 28 está escrito: está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Quando eu estava lendo esse versículo, me saltou aos olhos a parte do versículo 27, que é: ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e com todo o seu entendimento. E quando eu estava lendo, Deus falou comigo: nós precisamos amar o Senhor na totalidade e não mais na parcialidade. E como eu falei, para esse tempo, Deus nos chama para sermos por inteiro a Ele. É de todo o nosso coração, é de toda a nossa alma, é de todo o nosso entendimento. Não podemos mais viver na parcialidade. Às vezes a gente tem normalizado os jovens irem às igrejas no domingo, por exemplo. Aqui no nosso caso, a gente tem culto na quinta, tem culto no sábado, tem culto no domingo. E nós não fomos chamados para ser crente nos dias de culto. Nós fomos chamados para ser crente na totalidade. Então é na segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta, é na sexta, é no sábado, é no domingo. Nós fomos chamados para ser a diferença todos os dias. Não podemos ser jovens fragmentados, em que a gente seleciona a hora que a gente vai ser crente, a hora que a gente vai caminhar com Cristo, a hora que a gente vai seguir o princípio e na hora que a gente não vai. Não, nós não fomos chamados para viver com parcialidade, mas Deus nos chamou para vivermos por inteiro para Ele. Amém? E lá uns versículos para frente, em Lucas, no capítulo 18, a Bíblia conta a passagem do jovem rico, que fala que certa vez um homem de alta posição perguntou a Jesus: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. E o homem respondeu: eu tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. E no verso 22, e quando Jesus ouviu a resposta, ele disse: ainda há uma coisa que você não fez. Ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. E ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu, porque ele era muito rico. Essas duas passagens, a gente vê dois comportamentos completamente diferentes. No primeiro, o homem ali, ele fala sobre, ele sabe que precisa amar a Deus com todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. E aí vem o jovem rico, pergunta para Deus o que mais ele precisava fazer para herdar a vida eterna. E para Jesus, desculpa, ele chega para Jesus e pergunta o que mais ele precisava fazer. E esse jovem, quando nós analisamos o contexto, nós vemos que esse jovem, ele fazia tudo que estava no alcance dele. Ele entendia sobre fazer, sobre o lugar dele de fazer as coisas para Deus. E ele entendia essa posição de fazer, mas o coração dele não estava disposto. Porque na sequência, o próprio Jesus fala: então, beleza, você tem feito todas essas coisas desde a sua juventude, mas você não tem sido por inteiro. Porque o seu coração não está ligado a mim, o seu coração está ligado às riquezas. Então esse jovem, ele queria o acesso da vida eterna, assim como o outro homem que nós lemos lá em Lucas no capítulo 10. Ele queria a mesma coisa, mas ele não tinha disponibilidade de coração para fazer o que Jesus tinha pedido para ele fazer. E nós não podemos nos comportar dessa forma. Amém? Esse jovem, ele não queria se entregar na totalidade. O coração dele estava completamente ligado às riquezas. E às vezes nós estamos com o nosso coração ligado não somente a dinheiro, a riquezas, mas às vezes nosso coração está ligado aos prazeres do mundo. A gente vem na igreja, mas amanhã a gente está ali fora, caindo de novo, pecando de novo, vivendo uma vida deliberada. Às vezes a gente está vindo na igreja, mas a gente chega no trabalho e começa a falar mal do irmão, a falar mal da igreja, a falar mal do chefe, a falar mal da mãe, do pai. Às vezes a gente está no meio da nossa faculdade, ao invés de ser luz lá dentro, a gente não é. E nós não podemos nos comportar dessa forma. Isso não mostra que nós estamos com Deus na totalidade. E Ele nos chama para esse lugar. E por isso que o tema da nossa mensagem é justamente essa: nós sermos por inteiro. Para Deus fazer o que Ele deseja fazer através da sua vida,
você não pode estar caminhando fragmentado. Você não pode estar caminhando com Cristo em partes, só na parte que é agradável para você. Mas nós precisamos estar caminhando com Cristo em todas as áreas da nossa vida. Amém? E às vezes vai custar, meu irmão. Às vezes não, vai custar. Custa você seguir o caminho de Cristo. Não é, a Bíblia fala que o caminho para o reino de Deus é um caminho estreito. Então coisas precisam ser deixadas. Coisas precisam ser deixadas de lado. E essa noite não é uma noite para gerar condenação, não é uma noite para gerar culpa. Pelo amor de Deus, não é. Essa é uma noite da gente entender o nosso lugar em Cristo e tomar posição nele. E identificar, fazer uma autoanálise, uma autocrítica. Eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém e ninguém está aqui para apontar o dedo para o outro. Mas esse momento é um momento, Deus falou comigo que seria um momento de exortação. E esse momento de exortação é exortação em amor, assim como um pai que está corrigindo o filho quando vê que ele não está caminhando para o caminho certo. E exortação é em amor, meu irmão. Então é com muito amor no meu coração que eu vou estar falando com vocês a respeito dessas coisas, porque eu sei que para a gente alcançar aquilo que Deus tem para nós precisamos de jovens completamente entregues ao Senhor. Nós precisamos de jovens por inteiro no Senhor. Amém? E Deus nos chama para esse lugar. Aleluia! E quando nós olhamos para esse jovem rico, nós vemos que ele não quis ser por inteiro. Ele seguia todos os mandamentos, mas ele não quis seguir Jesus quando Jesus tocou naquela feridinha que ele tinha dentro. Naquela partinha dele ali, que só ele sabia que eram as riquezas. E nesse contexto, Jesus não está falando sobre não ter riquezas. Jesus está falando sobre ser por inteiro. Esse é o ponto que Jesus estava tratando naquele jovem. Jesus não queria que ele ficasse pobre. Muito pelo contrário, se ele estivesse caminhando com Jesus, não ia faltar nada para ele, como nunca faltou para os outros discípulos. Jesus queria unicamente que ele estivesse com o coração inteiro para ele. Amém? E quando nós olhamos para o contexto da nossa vida, nós sim vamos passar por momentos de provação e por situações em que o diabo vai colocar em xeque o nosso caráter, a nossa firmeza em Deus. Nós vemos que Jesus, logo depois que ele recebe o batismo nas águas por João Batista, a Bíblia fala que o Espírito Santo vem sobre ele como uma pomba e uma voz fala com ele, fala: "Este é o meu filho amado, de quem eu tenho prazer", e nesse momento ele é batizado pelo Espírito. E a Bíblia fala que ele sai do batismo e ele vai para o deserto. Isso aí você pode acompanhar lá em Mateus 4. Ele vai para o deserto e no deserto ele passa 40 dias e 40 noites orando e jejuando para o Senhor. Vivendo um tempo de profundidade com Deus. Um tempo de relacionamento genuíno com o Senhor. E a Bíblia diz que passados os 40 dias e as 40 noites ele teve fome. E a primeira tentação veio ali. O diabo aparece para ele e sugere o que primeiro? A Bíblia fala que ele teve fome e na sequência o diabo vem e aparece: "Ei, por que você não manda essas pedras se transformarem em pão?" Essa foi a primeira tentação que o diabo lançou sobre Jesus. E Jesus foi o homem perfeito, é o homem em que nós precisamos nos espelhar. Nós não somos perfeitos, mas nós precisamos caminhar dia após dia para rumo a essa perfeição. E é de glória em glória mesmo que nós vamos caminhar para isso e com um olhar sempre em Cristo. E Jesus, quando o diabo começa a tentar ele devolve justamente com a palavra. Ele fala: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus." Isso mostra que o coração dele estava alinhado com o Senhor. E apesar da tentação, apesar da vontade que ele tinha ali de comer, porque ele estava com fome, ele decidiu permanecer fiel ao Senhor. E ele é o nosso modelo. Às vezes a gente pode sair daqui do culto, ali na esquina, uma tentação vem sobre nós. E é hora de nós sermos por inteiro e falar: "Não, essa tentação não me define. Eu não vou ceder para isso, porque isso é uma obra da carne, isso é algo da minha natureza humana e eu não vou ceder para isso." E nós precisamos estar posicionados nisso. Amém? E a Bíblia fala que espírito e carne militam entre si. E se é duas forças diferentes lutando, meu irmão, quem está mais forte ganha. Se você for assistir
um programa de luta, um UFC da vida, então vou falar diretamente no programa, você vai ver lá que é duas pessoas lutando, normalmente elas têm a preparação muito similar, elas estão ali preparadas, elas passaram um tempo de preparação, e ali naquele dia da luta, o melhor vai vencer na maioria das vezes, quem está mais bem preparado vai vencer na maioria das vezes. E se nós não estivermos com o nosso espírito forte, meu irmão, na hora que a carne se levantar para tentar, muito provavelmente você vai ceder. Muito provavelmente eu vou ceder. Carne e espírito estão militando entre si. E nós precisamos deixar o nosso espírito forte. Nós precisamos alimentar o nosso espírito. Assim como Jesus fez, ele passou 40 dias e 40 noites orando. Não estou falando para você fazer isso. Se você quiser, amém, meu irmão. Você vai sair de lá com certeza, cheio do espírito, quase voando. Literalmente, voando 40 dias sem comer. Não estou falando que você precise fazer isso, mas você precisa alimentar o seu espírito. Deixar o seu espírito forte. Porque quando a pressão vier, quando a carne tentar falar mais alto sobre você, meu irmão, com certeza você não vai querer ceder a carne. Você vai ter força suficiente para deixar ela de lado e falar, não, eu sou muito mais forte do que isso. Eu sou muito mais forte do que isso. Isso aqui não tem poder sobre mim. Mas é necessário nós estarmos fortalecidos. Amém? E na sequência você vê ainda Jesus sendo tentado com glória, que o diabo fala para ele, sobe ele em cima do pináculo e fala, olha tudo isso aqui, se você se prostrar e me adorar, eu te darei tudo. Mais uma vez ele foi tentado, às vezes nós somos tentados em glória, com relação à glória, a querer poder, com gana a respeito de coisas, nós precisamos ter zelo com isso também. E Jesus mais uma vez se defende com a palavra. Somente ao Senhor adorarás, ele responde. E ele tinha a palavra dentro. Ele estava fortalecido pelo Espírito. Por isso que eu falo, nós precisamos estar com o nosso Espírito forte. Amém? E eu quero que você... E quando nós olhamos ainda para outros exemplos da Bíblia, a gente vê, por exemplo, a história de Daniel. Eu vou só parafrasear para a gente ganhar tempo, mas Daniel, o povo de Israel, estava cativo na Babilônia. Eles estavam exilados lá dentro. E o rei, ele seleciona alguns jovens. Dentre eles está Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdinego. Eles estão ali sob controle do rei mesmo, no reino da Babilônia. Então eles não estavam no seu povo, não estavam sobre o governo que eles criam. Principalmente Daniel, porque é o contexto que eu estou falando, eles não estavam debaixo do reinado do rei dos reis, que é o Senhor. E de um rei que está com a visão alinhada com Deus que ele cria. Mas apesar disso, apesar do governo ser diferente, ele decidiu não se misturar com as coisas daquele tempo, daquele povo. Se você for ler lá em Daniel, no capítulo 6, você vai ver que, se você continuar do início até o capítulo 6, você vai ver que ele se absteve de algumas coisas, de alimentos, e foi lançado um decreto, inclusive, de que ele não poderia mais orar ao Senhor, ao Deus que ele cria, mas mesmo assim, apesar da pressão, apesar de ter um comando contra, ele decidiu permanecer fiel, a não ceder para aquilo que o mundo estava dizendo para ele da época. E às vezes a gente vai ser desafiado com momentos assim, meu irmão. Às vezes na sua faculdade você vai ser desafiado a não permanecer em santidade. Às vezes no meio do seu trabalho você vai ser desafiado a não permanecer em santidade. Você vai ser desafiado a falar a verdade quando você quer mentir. Você vai ser desafiado com situações que vai de encontro com os princípios da palavra. E cabe a nós estarmos cheios do Espírito e com convicção ao Deus que a gente serve. Assim como Daniel, a Bíblia fala que se ele continuasse orando, ele seria lançado na cova dos leões. E apesar disso ser uma condenação à morte, gente, ser lançado na cova dos leões era uma condenação à morte. E apesar dele estar sendo condenado à morte, ele decide continuar orando ao Deus que ele servia, que é o Deus que a gente serve também. E a Bíblia fala que houve o livramento, ele foi lançado na cova dos leões e nada aconteceu. Deus livra aqueles que são fiéis. Então as pressões que você pode estar enfrentando, ou que você vai enfrentar nos próximos dias, meses, anos na sua vida, meu irmão, Deus tem livramento para você, desde que você permaneça posicionado na palavra, desde que você seja por inteiro com o Senhor. Amém? E aí quando a gente olha, por exemplo, também para Sadraque, Mesaque e Abdinego, que estavam na mesma situação, eles decidiram não se prostrar à estátua de ouro do rei Nabucodonosor,
e isso também foi uma condenação à morte, porque eles seriam lançados numa fornalha de fogo. Mais uma vez, pressão em cima deles para eles cederem para as coisas do mundo daquela época, cederem para aquele ambiente, para adorar ao Deus que não é o Deus verdadeiro. Eles decidem permanecer firmes. E quando eles decidem permanecer firmes, eles são lançados na cova dos leões, na fornalha de fogo. E mesmo assim, Deus traz livramento. E depois que Deus traz livramento, nós vemos que não só eles glorificaram ao Senhor, mas ele vê o próprio rei que lançou ele na fornalha de fogo, reconheceu o Deus que eles serviam. Amém? E nós, como jovens firmados em Deus na totalidade, meu irmão, quando a pressão passar e você permanecer firme, você vai, não só a sua vida vai estar glorificando a Deus, mas as pessoas ao seu redor vai ver isso e vai glorificar a Deus também. Amém? E nós fomos chamados para isso, para sermos por inteiro. Eu vou repetir isso várias vezes essa noite, porque precisa estar cravado nos nossos corações. Nós não podemos viver a nossa vida parcialmente para o Senhor. Nós temos que viver a nossa vida por completo, por inteiro para o Senhor. Amém? Eu quero que vocês abram a Bíblia lá em 2 Pedro. 1 Pedro capítulo 4. Primeira Pedro 4, versículo 1 e 2. Vocês encontraram? Amém. Portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve, e estejam prontos também para sofrer. Porque se vocês sofrerem fisicamente por Cristo, deixará o pecado para trás. E não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. Esse versículo primeiro aqui, quando o apóstolo Pedro está escrevendo esse versículo, eu gosto da palavra, de 3 palavras ali. A primeira palavra é armem-se, e na sequência está escrito com a mesma atitude, que teve quem? Jesus, o nosso modelo, a nossa referência, aquele que nós precisamos nos espelhar todos os dias. Então armem-se. E aqui quando o apóstolo Pedro está falando essa palavra armem-se, ele está trazendo a conotação da palavra no original, que está falando daquele soldado de guerra que está atento, pronto para a batalha. E sabe, esse soldado da época, ele estava completamente preparado para qualquer ataque que ele pudesse sofrer. E não só para quando ele fosse atacado, mas ele está preparado também para ele poder atacar quando ele encontrar uma brecha para atacar. E a Bíblia está falando para a gente estar armado como esse soldado. É estar pronto, é estar atento, é estar preparado para cada situação que aparecer. E na sequência ele fala com a mesma atitude que houve em Cristo. E quando nós olhamos para Cristo, sempre e sempre ele escolheu fazer a vontade de Deus. Por mais que houvesse perseguição, por mais que houvesse pessoas que não concordassem com ele, por mais que houvesse pessoas que iam prendê-lo, para bater nele, para açoitar ele, para matar ele, ele decidiu permanecer com a mesma atitude. E na sequência ali nós vemos que nós precisamos estar armados com a mesma atitude que Jesus teve e estar pronto para sofrer. Esse sofrimento, meu irmão, não estou falando que você vai viver uma vida aqui nessa terra de qualquer jeito, passando aperto, apanhando. Se isso acontecer, a Bíblia fala que isso aí rende glória a Deus, e quão precioso é. A Bíblia fala que isso é um motivo de honra, nós sermos perseguidos por Deus. Mas aqui, quando o apóstolo Pedro está falando a respeito de sofrer, ele está falando a respeito de sofrermos, porque nós não vamos mais ceder às obras da carne, nós não vamos mais ceder às vontades carnais que nós temos. É disso que o apóstolo Pedro está falando aqui. Então, quando nós estamos aqui falando sobre estarmos armados com a mesma atitude de Cristo, é que nós não vamos mais ceder para o pecado como nós cedíamos antes. Mas agora, nós vamos decidir viver uma vida de santidade, uma vida que agrada ao Senhor, apesar de, custe o que custar, meu corpo pedindo para fazer ou não pedindo para fazer, eu vou
estar armado e com a mesma atitude que Jesus teve, não vou ceder para essas coisas. Amém? Isso é ser crente na totalidade, isso é entender a sua posição e permanecer firme nela. E o apóstolo Pedro continua falando ali que nós decidimos estar armados e com a mesma atitude e estar pronto para sofrer. E na sequência ele fala, porque se vocês sofrerem fisicamente por Cristo e deixarem o pecado para trás, vocês não passarão mais o resto da vida buscando os próprios desejos, mas vocês passarão agora fazendo a vontade de Deus. E quem faz a vontade de Deus entende o lugar que ele tem em Cristo, entende o sacrifício que foi feito por ele. E nós precisamos entender, meu irmão, que um alto preço foi pago por nós. Um alto preço, nós não podemos normalizar o que aconteceu na cruz. Nós não podemos normalizar que Jesus decidiu nos amar, que Deus nos amou ao ponto de entregar o seu Filho. Isso é algo poderoso e a gente não pode achar que isso é normal. Porque você ouve toda vez que quando a gente fala a respeito de Jesus. Se você ouve muito, meu irmão, é porque isso tem um grande poder. E nós precisamos ter essa consciência de que Jesus, ele realmente morreu naquela cruz por mim. E eu não vou levar a minha vida de qualquer forma. Jesus morreu naquela cruz por você, e você não vai levar a sua vida de qualquer forma. Então essa é uma noite realmente da gente poder ajustar coisas. E esses ajustes vão nos levar a um novo nível em Deus. Amém? Deus não nos chamou para viver na superficialidade. Deus nos chamou para viver uma vida plena. Deus nos chamou para viver uma vida íntima com Ele. Quem aqui já teve experiência num parque aquático? Parque aquático é bom, né? Esses dias eu fui com a Laura, ela tá pedindo todo dia para ir de novo. E cara, quando você vai num parque aquático, principalmente a gente, assim, que é maior, né? A gente não vai ficar na piscina rasinha. Aquela piscina que só fica dando água na canela. É sem graça você ficar num parque aquático. Você tem tobogã para você descer lá, você tem uma piscina de ondas para você entrar dentro e mergulhar naquelas águas. Você vai ficar naquela piscina rasinha, que a água fica só na sua canela, mal dá para você se refrescar do sol. A nossa vida com Deus é assim, gente. Nós não podemos querer ficar só naquela piscina rasinha ali, com a água na nossa canela. Eu venho no culto na quinta, eu venho no culto no sábado, eu venho no culto no domingo e tá bom. Não tá bom não, nós precisamos de mais, a gente precisa caminhar mais fundo, mergulhar um pouco mais fundo, ir um degrau a mais, ir um degrau a mais, e quando nós vermos a gente vai estar mergulhado no Senhor, e nós vamos estar completamente imersos na presença de Deus, em uma vida de comunhão com Deus, e agora a gente não tem mais como importância aqueles prazeres carnais que a gente tinha. A gente não tem mais como importante conquistar somente coisas nessa terra. Mas agora a nossa importância é viver uma vida que agrada a Deus. E no versículo 2, na parte final ali, vamos ler ele inteiro. Não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas sim fazendo a vontade de Deus. E aqui o apóstolo Pedro, ele não está falando, meu irmão, que você não vai morar numa casa boa que você deseja. Ele não está falando que você não tem que ter um carro bom para você andar. Ele não está falando que você não tem que ter um dinheiro para você ir num restaurante legal. Ele não está falando que você não tem que ter dinheiro para você fazer uma viagem bacana. Ele está falando que apesar de você ter todas essas coisas, o seu coração não está ligado a elas. Porque o seu coração está ligado em fazer a vontade de Deus. Seja morando numa casa boa, seja não morando numa casa boa. Seja tendo um carro bom para você andar, seja você não tendo um carro bom para andar. Seja você viajando todo ano ou você ficando aqui todo ano. Mas o seu coração está ligado em fazer a vontade de Deus e viver uma vida por inteiro para Ele. Amém? E um pouco mais para frente, lá no livro de 1 João, no capítulo 2, versículo 15 e 17. Primeira João 2, versículos 15 a 17.
A Bíblia está falando assim: não amem este mundo nem as coisas que ele oferece, pois quando vocês amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho das nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Aqui o apóstolo João também está sendo muito preciso, e nós, para a gente ter uma clareza ainda maior do que ele está falando aqui, nós precisamos entender um pouco a respeito de eternidade. Jesus, ele veio, pagou o preço da nossa vida, então agora quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a Bíblia fala que nós não pertencemos mais a esse reino, esse lugar que nós estamos inseridos. Agora nós somos embaixadores de Cristo, nós somos concidadãos dos santos e somos embaixadores dele aqui na terra. Então nós estamos representando o Senhor a partir de agora. Então isso quer dizer que a nossa nação, que o nosso lugar não é esse. A gente vai morar aqui, a gente vai passar um tempo aqui, mas isso comparado à eternidade é um pequeno fragmento, um fragmento extremamente pequeno. Isso não representa praticamente em nada, é uma parte minúscula mesmo de tudo que a gente vai viver ainda. E a gente vai ficar gastando a nossa vida em busca de coisas dessa terra. A gente vai gastar a nossa vida, os nossos dias, querendo simplesmente correr atrás de carro, correr atrás de dinheiro, correr atrás de casa, correr atrás de bens. A Bíblia fala para a gente não acumular tesouros na terra, porque aqui a traça e a ferrugem corroem, mas nós precisamos acumular tesouros no céu, porque eles ficam para a eternidade. Então a gente precisa estar nesse lugar, de entender que nós vamos sim, eu não estou de nenhuma forma falando que eu sou contra a gente ter as coisas aqui. Irmão, eu quero morar numa casa boa, eu quero andar num carro bom, eu quero ter dinheiro para viajar, eu quero ter dinheiro para fazer as coisas que eu quero, que minha família gosta, eu quero e eu vou ter isso. Mas o meu coração não pode estar nessas coisas. Da mesma forma que Jesus falou para aquele jovem rico, para ele deixar as riquezas, Deus não estava simplesmente falando da riqueza, mas estava falando do coração. E Deus deu a oportunidade dele alinhar o coração dele. Então, apesar disso, o meu coração não vai estar nessas coisas dessa terra. Porque, como o apóstolo João falou aqui, a gente busca essas coisas, isso são prazeres momentâneos. Existem ricos e ricos e ricos por aí que são completamente infelizes. Porque os bens, eles não trazem felicidade. Na verdade, a gente fica correndo, é praticamente aquela corrida dos ratos, não sei se vocês já ouviram falar, mas você está correndo, conquista uma coisa e aí já não é mais aquilo, é outra coisa, e aí você corre, trabalha, luta, consegue aquela coisa nova que você queria, e aí pronto, já tem outro na frente, e o mundo é assim, e nós não podemos resumir a nossa vida em correr atrás de conquistar essas coisas. A plenitude está em fazer a vontade de Deus. A plenitude da nossa vida, a nossa maior realização, vai ser cumprir o propósito de Deus. Amém? Queria já chamar o pessoal do louvor, pode estar subindo. A nossa vida precisa estar pautada nisso. Em buscar o Senhor. Em ter uma vida com Ele e sermos por inteiro. Sermos por completo. Lá no versículo 17 está escrito: e este mundo vai passar, e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam. Irmão, a trombeta vai tocar e Jesus vai vir, vai nos buscar, e tudo aquilo que as pessoas tanto desejaram e gastaram tanto tempo correndo atrás para conquistar, vai ficar. E o que é que nós construímos nessa caminhada que a gente teve na terra? O que é que nós fizemos para Deus que a gente vai ter na eternidade? Isso é um alerta para a gente. Isso é um alerta porque nós não fomos chamados para ter as coisas aqui. O nosso chamado é fazer a vontade de Deus. Como nós lemos ali em 1 Pedro e como nós lemos aqui em 1 João, a nossa vontade, o nosso propósito é fazer a vontade de Deus. E para a gente estar queimando por isso, para a gente estar desejoso em fazer a vontade de Deus, meu irmão, a gente precisa estar por inteiro. Porque se nós estivermos parcialmente com o Senhor,
na hora que a proposta vier, a gente vai ceder. Porque se a gente estiver parcialmente com o Senhor, na hora que a pressão vier, a gente vai ficar triste, a gente vai ficar infeliz, vai achar que a felicidade está nas coisas daqui e não está. A felicidade está no Senhor e em uma vida com Ele. Amém. Glória a Deus, eu queria que vocês ficassem de pé. Aleluia. Aleluia, Deus é bom. E como eu falei, essa palavra é uma palavra não para te trazer condenação, longe disso, mas é para a gente fazer uma autoanálise. E eu quero nesse momento que a gente esteja com nossos olhos fechados e que a gente faça uma análise dos nossos dias, que a gente faça uma análise da nossa vida com Deus. Será que eu tenho sido por inteiro com o Senhor? Será que eu tenho realmente caminhado e entregado a minha vida por completo a Ele? E pode ser que não. Pode ser que tenha áreas específicas que só você sabe que precisam ser ajustadas. E eu não estou aqui para acusar ninguém, e muito menos Jesus está aqui para te acusar. A Bíblia conta uma passagem de uma mulher adúltera, que ela é levada para o Senhor, para Ele falar mesmo o que poderia acontecer o que deveria acontecer naquela situação, porque uma mulher ser pega em adultério, ela deveria ser apedrejada até a morte. E quando as pessoas chegam e colocam aquela mulher diante de Jesus, eles falam: Senhor, a lei fala para apedrejar, o que o Senhor fala? E quando Jesus, a Bíblia fala que Jesus está desenhando na areia e que ele levanta o olhar e olha e fala: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Sabe, meu irmão, a gente erra, nós erramos, mas o nosso erro está pronto para ser perdoado pelo Senhor. E a Bíblia fala que, no contexto, ele fala que um a um foi deixando as suas pedras, viraram e seguiram o seu caminho. Até o momento em que fica somente Jesus e a mulher. E Jesus pergunta: cadê aqueles que te condenam? E naquele momento, Jesus fala para ela: nem tampouco eu te condeno. Vá e não peques mais. E Jesus é essa pessoa que não tá para apontar o dedo para nós. Jesus não tá para apontar o dedo para você e falar: você está errando nisso aqui, e eu não te amo mais, eu não estou mais nem aí para você, sai daqui. Não, Jesus está falando: se você se arrepender, eu estou aqui para te ajudar. Se você reconhecer que você precisa de ajuda, eu estou aqui para caminhar junto contigo. Aquela mulher que estava condenada à morte, ela recebeu o perdão de Jesus e seguiu o caminho dela. Isso nos ensina demais. A Bíblia fala que se a gente pecar, nós temos um advogado diante do Senhor. E é Jesus Cristo que intercede por nós e que está ali fazendo essa ponte entre nós e o Senhor. Então nós, apesar de errarmos, apesar da gente pecar, Deus está pronto para nos perdoar. Mas é necessário uma mudança de atitude, uma mudança de postura. E Deus nos chama para esse lugar. Deus não está trazendo condenação para nós, mas Deus está falando: ajuste isso aqui. Deus não está falando para você que não tem jeito. Deus está falando: olha, corrige essa área da sua vida que precisa ser corrigida. E você sabe se você tem uma área que precisa ser corrigida. Você sabe se tem uma área em que você tem sido falho, em que você não tem sido por inteiro. E Deus chama agora para corrigir isso, para ajustar isso, porque Deus tem coisas novas para você. Amém? E eu quero que você faça essa análise mesmo. Eu não vou chamar ninguém para orar aqui na frente sobre isso, mas eu quero que você tenha esse tempo oportuno para poder realmente reconhecer e fazer uma oração sincera ao Senhor. Aleluia, Senhor.
Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos condena, o Senhor não está aqui para acusar os nossos erros. E nós nos colocamos nesse lugar, Senhor, de ajuste e de correção, porque o nosso desejo é viver uma vida por inteiro contigo, Pai. Nós não queremos viver uma vida fragmentada, uma vida em partes, mas o nosso desejo é viver uma vida completa com o Senhor, uma vida plena com o Senhor, custe o que custar. Nós deixamos de lado os nossos próprios desejos, nós deixamos de lado os nossos próprios prazeres, para viver aquilo que agrada ao Senhor. E nós sabemos que o prazer maior está em viver uma vida contigo, que o prazer maior não está nas coisas que esse mundo oferece, mas o maior prazer está em estar junto com o Senhor. A nossa maior realização e o nosso maior prazer é viver e entender, Pai, que nós estamos juntos contigo e que o Seu amor nos alcançou para nos transformar. E nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Eu quero aproveitar esse momento para fazer um convite para você que às vezes não conhece a Jesus de fato, nunca teve um encontro genuíno com Ele, nunca falou para Ele exatamente, nunca reconheceu Ele como o Senhor da sua vida, como aquele que te salvou. Eu queria te fazer o convite para entrar para esse lugar. Sabe, uma vida por inteiro, ela é muito melhor do que uma vida parcial. Uma vida por inteiro, ela é muito melhor que uma vida parcial. Quando nós olhamos para os discípulos, eles tinham suas profissões, mas quando eles tiveram um encontro com Jesus, eles decidiram abandonar tudo. E sabe, Jesus está te chamando, Deus está te chamando para abandonar a velha vida e entrar para viver uma nova vida com Deus. E sabe, os discípulos, depois que eles abandonaram as coisas que eles faziam, o trabalho deles, a família deles, os costumes que eles tinham, eles entraram para viver uma vida com Deus. E eles entraram para viver uma vida na totalidade com o Senhor. E eles não pararam enquanto Jesus estava ali com eles, mas eles prosseguiram até o fim. E todos eles, com exceção de João, estavam prontos para dar a vida ao ponto de ser sacrificados. E com exceção de João, que deu a vida até o último dia para o Senhor, os outros decidiram não negar Jesus, independente da pressão. E eles foram entregues à morte, eles foram mártires pelo Senhor, porque eles decidiram não negar Jesus e permanecer fiel a Jesus até o fim. Isso mostra uma vida por inteiro, uma vida na totalidade em que não abre mão de coisa alguma, até mesmo da própria vida, para não negar Jesus e não viver uma vida longe dele. E Deus nos chama para esse lugar. Então, se você nunca fez uma oração de entrega da sua vida ao Senhor, eu te convido a vir aqui agora, a gente vai fazer uma oração juntos, e com certeza a sua vida vai ser completamente transformada. Jesus, Ele nos ama e Ele deseja realmente tocar a nossa vida por inteiro. Ele deseja demonstrar o seu amor por nós. E essa oportunidade você vai ver que quando você tomar uma posição como essa, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque agora você não vai mais ser pertencente a este reino, a este mundo, mas você vai ser pertencente ao reino de Deus. E a Bíblia fala que todos quanto receberam Jesus, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, quando você recebe Jesus, meu irmão, você recebe o poder de se tornar filho. Então, agora você não é mais um forasteiro, você não é mais uma pessoa que caminha sem rumo, mas agora você tem um destino que é o céu, e você tem o poder de se tornar filho de Deus. Aleluia! E essa é a nossa postura, meu irmão. Aqui acredito que então todos sejam salvos. Esse é o nosso lugar. Nós somos filhos de Deus. E Deus nos chama para ser por inteiro. Amém? Glória a Deus, glória a Deus.